Olá pessoal do Espiral das Bacantes, mais uma vez aqui com vocês para estrear um quadro novo, o quadro Espiralando com as Bacantes. Esse quadro tem por objetivo trazer o pensamento, as ideias, alguns temas diversos relacionados à arte, sempre trazendo um convidado que tenha a acrescentar para a arte, acrescentar para nós, né, nesse mundão pagão, algumas informações legais. E para estrear esse quadro, a gente chamou o Supremo Digievoluído, o Calegari. Gente, pra quem não sabe, essa brincadeira do Suprema, é uma brincadeira que a gente faz no grupo do Espiral das Bacantes no Facebook. Busquem lá, gente, que vocês vão encontrar. E lá a gente tem o Coven do Peixe Elétrico, em que eu e o Calegari somos os supremos sacerdotes e temos as nossas manjubinhas, que são os nossos aprendizes, os nossos neófitos. Mas é tudo uma brincadeira, uma grande brincadeira e a gente se diverte bastante. É claro que dá pra desabafar um pouquinho, né? Mas é uma brincadeira que a gente gosta de fazer lá. E vocês todos estão convidados para irem lá no grupo do Espiral das Bacantes no Face e brincar com a gente, né? Então, para estrear esse quadro, a gente convidou o Calegari para falar um pouquinho sobre bruxas e fadas. Vocês vão poder conferir outros convidados também no decorrer dos meses. Aí a gente está convidando o pessoal para participar. E deem sugestões pra gente, quem vocês querem ver aqui no Espiralando com as Bacantes, tá bom? Então espero que vocês gostem desse quadro, espero que esse quadro agregue conhecimento e fale em nome de todas as bacantes, tá bom? Beijinho pra vocês e até a próxima. Olá pessoal, eu estou mais uma vez com vocês participando do Espiralando com as Bacantes e nessa brincadeira a gente vai falar sobre temas diferentes. O tema que me foi dado pela Suprema Sacerdotisa Lua Serena dessa semana é a explicação entre bruxas e fadas. Existe diferença entre bruxas e fadas? Quem são as bruxas e quem são as fadas? Nós sabemos que bruxa e fada, na verdade, é a mesmíssima coisa. O que aconteceu quando as fadas habitavam a Terra e houveram os cruzamentos das fadas e elfos com os humanos, que nós chamamos de híbridos, desses cruzamentos saíram as sacerdotisas. A gente já viu o filme Brumas de Avalon. A ilha de Avalon é uma ilha que ela realmente existiu. Você pode pesquisar que você vai ver que as terras de Avalon, o local onde existia a ilha, que também era chamada de Ilha das Maçãs ou a Ilha de Vidro, onde habitavam as sacerdotisas. Diziam que as sacerdotisas eram em número de 9, sendo uma delas escolhida para ser a suma sacerdotisa, a Senhora de Avalon. Quem assistiu o filme As Brumas de Avalon, em uma determinada cena, quando Lancelot está com Morgana nas terras de Avalon, existem os portais, como aqueles portais de Stonehenge, e nesses portais se abriam as brumas, através da magia, que você poderia vislumbrar o outro mundo. Avalon vivia no que eu chamo de o reino das quimeras, né? O reino de onde vem toda a energia do glamour, a energia da magia. Quando Guinevere ela pode ver Lancelot, antes disso ela enxerga a Morgana Le Fay. Le Fay significa Senhora das Fadas. Ela fica assustada e pergunta: "Você é uma fada? Por favor, não me faça mal." Então, qual a diferença? A fada era má, a fada era boa, a bruxa era boa. Como a gente pode entender essa situação? O que aconteceu? Tanto a bruxa quanto a fada, elas são sacerdotisas da terra. Elas cultuavam a Grande Mãe, elas pertenciam à religião antiga, a antiga religião, e ao passar do tempo, na era de Avalon, quando os cristãos também já habitavam na ilha de Avalon,
logo depois se começa a perseguição, né, da igreja sobre o paganismo, sobre as sacerdotisas e os sacerdotes, e se cria aquele estereótipo de a bruxa, a fada, a sacerdotisa, o sacerdote da antiga religião, eles são adoradores do demônio. Nós sabemos que a figura do demônio, ela vem de religiões judaicas, cristãs, islâmicas, ela não pertencia para o paganismo. Adorávamos, né, ao deus e a deusa, e nas regiões onde já havia o povo celta, o celta foi um povo e não uma raça, eles adoravam Cernunnos, o Senhor da Floresta, o Green Man, e geralmente ele aparecia com os chifres de gamo. Nessa história de ser um ser diferente, com chifres, eles aproveitaram para dar a visão da igreja de que seriam adoradores do demônio. Todo e qualquer ato praticado pelos pagãos eram considerados atos demoníacos, atos de espíritos do mal. Mais à frente, depois da perseguição da Idade Média, que todo mundo sabe o que aconteceu, as fogueiras, os cristãos mataram os pagãos, mas os pagãos também não foram coitadinhos, porque na era de Roma, o Coliseu está aí para provar, dentro do Coliseu se sacrificaram muitos cristãos. Então chega de se fazer de coitadinho que o bruxo morreu queimado na estaca, que ele morreu enforcado, morreu. Mas os cristãos também morreram de forma muito ruim, com muita tortura por parte dos romanos, que eram pagãos. Mais adiante se começam a criar histórias em que se separa o bem e o mal. Nós sabemos que o bem e o mal, eles são uma fonte de equilíbrio. Eles têm que estar equilibrados, né? Ninguém é anjinho da luz e ninguém é o demônio das trevas. Nós temos que manter o equilíbrio, né, na balança. Somos o yin e o yang, o positivo, o negativo, o masculino e feminino. Manter esse equilíbrio é muito importante para nós bruxos. Quando passou essa época e chegou a época da Renascença, ainda se havia a história de separar o bem e o mal. Isso em gravuras e pinturas. Sempre as bruxas eram retratadas com forma de velhas, estereotipadas, de verrugas, cabelos brancos, adoradoras do mal. Então a gente já criou ali um estereótipo de bruxa é má e bruxa é feia. Ou quando a bruxa era muito bonita, ela estava transformada para poder seduzir os homens, Então, hoje nós cultuamos e nós temos imagens pelas histórias infantis, do Disney, né? O Mágico de Oz, e outros, em que a gente até gosta dessa figura da bruxa. Eu tenho uma bruxinha aqui, que eu chamo de Eisengarda. Então ela é bem o estereótipo da bruxa, né? Ela é velha, ela não faltam dentes, ela não dá maltrapilha, ela tem a vassoura. Então o estereótipo da bruxa que ficou gravado foi esse. Então o que a gente costuma ver em histórias infantis, em relatos, em filmes, é algo muito próximo disso. A própria deusa russa Baba Yaga, ela é um estereótipo da bruxa velha que devora criancinhas, mas a Baba Yaga ela tem toda uma simbologia, né? Ela é anciã, que já passou a fase da menopausa, ela já é muito velha, ela fica mal-humorada. Existe toda uma história em cima da Baba Yaga, que em outra oportunidade a gente pode falar mais a fundo. Mas ficou bem isso. Isso na mente de todo mundo é uma bruxa. E agora, uma fada. O que é uma fada? A fada ficou sendo a questão angelical. A fada ficou sendo a
bela princesa vestida de brocados e de sedas, um ser de bondade quase angelical, muitas vezes confundidos com anjos, como na situação da estregoneria, que eles acreditavam que quando as crianças morriam, elas eram transformadas em fadas, principalmente as meninas. Então, o que sobrou de estereótipo da fada? Né? Da feia e da fada. A fada, ela se transformou numa linda princesa, né? Com asas de borboleta fulta-cor, vestida de seda, geralmente cabelos louros, muito bonitos, né? O estereótipo completamente oposto ao estereótipo da bruxa. Seria a princesa, aquela que representa o bem, a bondade. E qual a diferença entre a fada e a bruxa? O estereótipo. O estereótipo que o homem criou. Porque na verdade as duas são sacerdotisas da terra, e as duas são adoradoras da grande mãe e adoradoras do grande pai. Então elas são em igualdade. Não existe diferença de você dizer é uma fada, é uma bruxa. Existe na nossa mente esse estereótipo que foi criado. Mas na verdade eram sacerdotisas da terra e que tinham na verdade a mesma função. A fada, a gente vê naquela história do Disney, da Bela Adormecida, que a quarta fada, a Malévola, até eu gosto muito dessa personagem, a Malévola é uma quarta fada. Ela aparece com o estereótipo de bruxa, mas ela é uma fada. As três fadas que representam o destino e a quarta fada que se vinga por não ter sido convidada para fornecer um dom à princesa. Então, em vez de fornecer um dom, uma bênção, ela fornece uma maldição. Isso acontece muito quando as pessoas também não entendem a forma de uma fada. Eu posso pegar uma pessoa que se diz bruxa e eu posso chamá-la de fada, porque eu estou dizendo que ela é uma sacerdotisa da terra, que ela é uma adoradora da grande mãe. O que contribuiu muito para que esse estereótipo fosse firmado, a gente vai começar lá nas histórias do Disney, nas primeiras animações, nos contos dos irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen, em que eu preciso ter um personagem que é o vilão e eu preciso ter um personagem que é bom. Então foi escolhida a bruxa sempre é má. A gente vê até em algumas comunidades, alguns livros, a boa bruxinha. Por quê? Ficou a questão de que a bruxa sempre é má. Ah, você é bruxa? Você é bruxo? Sim. Ah, mas eu sou um bruxo bonzinho. Então você mesmo já está reafirmando o estereótipo que a bruxa ela é má, que a bruxa é sinistra e que a fada é linda e boazinha. Então isso não deveria existir entre nós. A gente vê em muitos perfis a fada da luz encantada, né? A bruxa da luz encantada, a bruxa da luz dourada. Existe ainda os próprios bruxos se estereotipando, aceitando esse conceito de que a bruxa é má e a fada é boa, né? Ah, obrigado, meu amor, você é uma fada para mim, você foi muito boa. Ah, fulano é muito ruim, aquela é uma bruxa. Nossa, isso a gente está muito acostumado a ver. Mas na verdade o que houve nada mais foi do que se confundir uma tradição. A maioria das sacerdotisas que vieram de Avalon, elas imigraram pela Europa, chegaram até o Oriente e foram as que divulgaram os segredos e as magias e a tradição da antiga religião. Nós consideramos as sacerdotisas de Avalon como híbridas, que elas eram cruzamentos já, né, das fadas e dos humanos, e por isso elas carregavam o sagrado. Como a própria Morgana Le Fay, que era a Senhora das Fadas, e a Vivienne, que era a Dama do Lago, que ela seria a grande Senhora de Avalon, né? The Lady of the Lake.
Até no filme é muito bonito nós vemos essa parte e observar. Eu estou gravando esse vídeo pro Espiralando com as Bacantes e dando a minha opinião e a minha visão a respeito do que é bruxa e do que é fada. Hoje aproveitei, hoje eu não estou sem glamour, hoje eu estou com glamour. Glamour é importante porque quando a gente fala em glamour, as fadas elas trabalham na dimensão do glamour que nós chamamos de reino das quimeras. Mais à frente eu espero poder fazer uma palestra explicando o reino das quimeras, a magia do glamour, e vocês vão perceber o quanto os feéricos eles trabalham com glamour e trabalham com a energia do reino das quimeras. Agora, que fique bem claro, existe diferença entre a bruxa e a fada. É uma diferença de criação, mas em questão de ser uma fada ou ser uma bruxa, ambas são sacerdotisas, ambas são servidoras da deusa e do deus e participam das forças e da comunhão da natureza. Então eu espero que as pessoas deixem um pouco de confundir a visão da bruxa e a visão da fada. Vamos entender a bruxa e a fada como sacerdotisas da natureza, trabalham as forças da natureza. Se eu acho bonito me intitular bruxa ou bruxo, eu me intitulo. Se eu quiser me intitular a mulher uma fada, o homem um elfo, como eu sigo uma tradição de fadas, eu gosto de me caracterizar lembrando do povo que era nosso ancestral, que eram os elfos. Então nós cultuamos a forma de vestir, o glamour, e tudo isso são quimeras que mais à frente eu vou explicar. Vocês vão entender quanto que é importante você conhecer o reino das quimeras. Eu vou deixar aqui a minha mensagem. Como eu disse, esse vídeo foi gravado para Espiral das Bacantes, Espiralando com as Bacantes, e eles me pediram para explanar o tema, qual a diferença entre bruxa e qual a diferença entre fada. Então, qual a diferença? Eu não vejo diferença. Ambas são a mesma coisa. Então, sendo sacerdotisas, elas podem atuar dentro de qualquer área da religião. O que ficou marcado foi a bruxa é feia e má, a fada é linda e boazinha, o que não corresponde. Nós sabemos que as fadas têm formas amorfas, que as fadas também eram humanas, que as fadas têm uma história, têm um povo, têm uma tradição, assim como os bruxos também têm. A bruxaria é difundida em todo o mundo, né? De norte a sul, existem bruxas em todos os continentes, e você também querer dar um significado. A palavra bruxo, como já se ouviu uma vez, bruxo é só quem vem daqui, quem vem de lá. Bruxo existe em todas as partes do mundo, e essa palavra já transcendeu a uma questão de você querer dar um adjetivo a ela, de você querer especificar essa palavra. É uma coisa ampla. Vamos entender a palavra bruxa e a palavra fada como os sacerdotes, né? Os sacerdotes da deusa são as fadas e são as bruxas. Quero deixar um beijo para todos, um beijo de luz para todos, e até a próxima postagem para Espiral das Bacantes.